Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Terapia através da Arte. O tema escolhido hoje foi luto. Então, se você perdeu alguém por morte física ou uma morte simbólica no sentido de um término de um relacionamento ou de alguma situação, essa atividade pode te ajudar a elaborar essa perda e ao mesmo tempo fazer a despedida necessária para você poder seguir adiante na sua vida. Eu escolhi também esse tema pelo fato de hoje em dia, devido à pandemia, muitas pessoas não terem conseguido se despedir adequadamente do ente querido. Muitas pessoas até conseguiram estar um pouquinho junto, mas aí não teve velório ou não teve o enterro da forma apropriada, né? Ou seja, o ritual de passagem. Então essa atividade pode ajudar nesse ritual, nessa despedida que não foi feita no cemitério. Além disso, muitas relações acabarão terminando à distância mesmo, devido a essa falta de contato físico. Então essa atividade também pode ajudar. Vale lembrar que o processo do luto é composto de 5 estágios, portanto, essa atividade pode te ajudar a elaborar o luto, mas também não se preocupe em apressar o rio. É um processo natural que vai acontecendo aos pouquinhos, até para o seu interno poder dar lugar e assimilar todo o processo de perda da pessoa ou da situação que você perdeu ou que teve que deixar na sua vida. Para saber mais a respeito disso que eu estou falando, eu te convido para entrar no meu blog, é www.cristian.com.br/blog. Então vamos lá? Essa atividade é composta de 2 fases. Eu vou te mostrar a primeira e depois a segunda. Agora vamos aos materiais sugeridos? Tudo vai depender de como e onde você vai querer expressar aquilo que eu te falar. Então, por exemplo, você pode usar cadernos, você pode pegar e comprar um diário que tenha algumas frases para você ir respondendo as frases que tem aqui. Você pode pegar papel ou cartão com envelopes. Você pode comprar uma pasta assim com plásticos. Você pode pegar papéis coloridos e aí de repente dobrar no meio para fazer tipo um caderninho ou um livrinho. Você pode ter também uma caixa em que você vai colocar as coisas que eu falar e decorar por cima. Você pode comprar álbuns de fotografia. Então vamos para a primeira etapa da atividade. A partir do momento que eu te falar qual é a primeira etapa, você naturalmente vai sentir qual é o meio que você vai querer, quais são os materiais que você vai querer utilizar para fazer essa primeira fase. E aí depois a gente vai para a segunda fase. Nessa primeira fase, você vai fazer ou um livro de memórias, ou um baú de memórias, ou se não, escrever cartas para essa pessoa. Você também pode fazer um diário. E aí, qual é o conteúdo? Tudo depende do que você está sentindo necessidade de expressar em relação a essa pessoa, em relação a essa situação. Então, por exemplo, você pode colocar alguma coisa ligada a perdão, agradecimentos. Por exemplo, você pode contar histórias em relação à pessoa, à situação, fatos envolvidos. Você pode dizer o que precisava ter dito e não foi dito. Os aprendizados que você teve com a pessoa, o que a pessoa trouxe de aprendizado para você, o que você aprendeu com essa pessoa. Então, nessa primeira fase, qual é o objetivo? De você poder desabafar tudo aquilo que ficou preso e que não foi dito ou não foi expressado de alguma forma, que está dentro de você. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, é interessante e é importante até para você poder elaborar de uma forma melhor esse luto, essa perda, que você coloque elementos positivos. Então, tudo aquilo que na relação de vocês agregou. Agora a gente vai para a segunda fase do projeto. Nessa segunda fase, você vai homenagear, honrar essa pessoa, essa situação, essa relação. E aí você pode utilizar dos mesmos meios que eu comentei, dos mesmos materiais, da mesma forma de se expressar, ou você pode escolher outra forma.
Como da primeira vez, você pode fazer através de escrita, desenhos, pintura, você pode cortar e colar, né, imagens de revista, frases, palavras. Você pode pegar imagens da internet, você pode pegar fotos. E como vai ser essa segunda fase? Você vai pegar e honrar tudo aquilo que se foi e deixar ir a situação, a pessoa, o relacionamento, agradecendo e honrando, homenageando tudo que a situação, a pessoa, o relacionamento representou para você, sabendo que isso vai estar dentro de você, vivo de alguma forma, através de todos os aprendizados que a pessoa, a situação, o relacionamento trouxe, porque por mais negativo que seja qualquer fim, qualquer crise, existe o lado positivo também. Não estou desmerecendo e nem dizendo que perder alguém é bom, ou que é uma coisa que, nossa, agora ainda bem que isso aconteceu, não é nada disso, mas assim como a morte é uma morte real, quando é a morte física, existe a morte simbólica também, das coisas e das pessoas. E tudo que morre também traz um renascimento, uma vida. Então, por um lado se morre e por outro lado algo renasce. Então, a última fase do projeto, depois de você ter homenageado, honrado, agradecido a pessoa e todos os aprendizados que isso trouxe para você, você vai pegar e pensar, né, ou refletir a respeito de tudo aquilo que você quer que renasça na sua vida, que se faça presente a partir de agora, tendo toda a calma, toda a paz e a consciência de todos aqueles aprendizados, de todas as boas lembranças que a pessoa, a situação, o relacionamento trouxe para você e que aquilo vai estar vivo dentro de você, mas que você também precisa seguir adiante na sua vida, fazer a sua vida continuar, caminhar. Então a atividade é essa. Eu vou fazer o meu exemplo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Aí uma coisa, é bem legal você colocar uma musiquinha de fundo, porque ela ajuda a você trazer as emoções, elaborar, assimilar, até para você extravasar também suas emoções, deixar fluir. Porque é importante o choro, é importante você dar vazão para os seus sentimentos, para suas emoções, ao invés de ficar tudo aqui preso e uma hora estourar de algum outro jeito, porque ficou tudo preso. Então, a partir do momento que você consegue extravasar, desabafar, botar para fora e expressar, você vai poder aos pouquinhos ir assimilando e ressignificando tudo aquilo que está dentro de você, para você até poder seguir adiante na sua vida. Caso vocês sintam necessidade ou tenham vontade, o que vocês podem fazer é fazer essa atividade de uma forma individual e depois de uma forma coletiva, ou seja, com a sua família ou com os amigos, com quem quer que seja que esteja ligado também intimamente com essa pessoa que se foi. O que eu quero dizer com isso? Então, seria um tipo de velório, vamos dizer assim, né? Um tipo de cerimônia, de ritual para fazer essa despedida. Então, de repente, se reunir com essas pessoas queridas e aí cada uma contar histórias, né? Em relação a essa pessoa que faleceu. Histórias gostosas, agradáveis, sorrir, se divertir. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar e falar assim, nossa, como que eu vou me divertir numa hora dessas? Mas não nesse sentido. O que eu tô querendo dizer é se divertir no sentido assim de trazer as coisas boas que a pessoa trouxe durante a vida dela para vocês todos, né? Também vocês podem pegar um álbum de fotos ou cada um trazer as fotos que tem dessa pessoa e aí colocar na roda, aí vocês passam a noite ou o dia, né, vendo aquelas fotos, conversando, sempre num tom positivo, gostoso, agradável. Claro que vale chorar sim, sentir falta, sentir saudades, faz parte, sentir a dor também faz parte, é um ritual de passagem mesmo, é o ritual da morte e do renascimento.
Uma outra coisa que vocês também podem fazer é, de repente, pegar uma caixa. Vocês podem encapar, fazer algo bonito, ou se não, de repente, cada pessoa escreve alguma mensagem para a pessoa e aqui dentro, cada uma escreve alguma carta ou faz alguma homenagem, faz alguma coisa assim e coloca aqui dentro, que é um conjunto de coisas que vocês fazem para a pessoa, para homenagear a pessoa. Também vocês podem pegar e fazer um livro de recordações ou fazer cartas. E aí, tudo vai depender da crença de cada um de vocês, o que vocês têm vontade, mas o que vocês podem fazer é, no momento, ou individualmente ou coletivamente, no momento que vocês sentirem que vocês conseguiram ressignificar e elaborar o luto, vocês podem jogar no mar, né? Vocês podem jogar queimar as cartas, né, e jogar em algum lugar que vocês se sintam assim, na natureza, né? Claro que é sem agredir, né, sem, como que fala, jogar lixo na natureza. Vocês podem pensar como vocês podem fazer da melhor forma, sem agredir a natureza. Agora eu vou fazer o meu exemplo e daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Olá pessoal, voltei com a minha arte, vou mostrar para vocês, até para vocês verem como foi o meu processo, não que o seu seja o mesmo, mas para você compreender como funciona. Então, eu fiz uma arte em relação ao meu cachorro que faleceu há um tempo atrás e foi bem interessante porque, por mais que eu tenha compreendido algumas coisas em relação à perda dele, como foi e tudo mais, não tinha percebido a última parte, que foi a de o que ele trouxe para mim, o que a morte dele significou num nível muito mais profundo do que simplesmente o que eu tinha captado. Eu vou ler e aí eu te explico. Então eu quis fazer uma carta para ele, foi isso que eu decidi. Então, peguei um envelope, né? Aí eu fiz um desenho aqui, coloquei fio, fiz uns desenhos dele, que eu costumava desenhar ele, assim, fazer umas caricaturas dele. E aí eu resolvi escrever uma carta, que no fundo, assim, algumas coisas eu tinha percebido, mas foi super interessante, porque na hora que eu comecei a escrever, simplesmente escrever tudo que me vinha à cabeça e eu sentia, eu percebi tanta coisa assim que eu nem tinha tido consciência. Então eu escrevi: Fiuquinho, me desculpe porque nos últimos anos da sua vida não dei o amor e a atenção que você merecia. Eu estava aprendendo a ser mãe, eu estava com muitas questões profundas, não estava bem, era demais para mim. Desculpe pelas vezes que te maltratei, desculpe pelas vezes que você queria ser amado e não foi. Você me ensinou o amor incondicional. Você me ensinou um tipo de relação que eu nunca imaginei existir, uma conexão profunda, sentimentos e emoções apenas sentidos, sem cobrança e sem pressão, ou apenas estar, e esse apenas estar, abraçar, passar tempos juntos, já me preenchia totalmente. Não precisava de mais nada, foi uma coisa que eu captei só agora. Eu queria te dizer que sinto por não termos ficado mais tempo juntos nessa vida, pelas minhas necessidades de viajar e estar fora. Sinto por ter te abandonado de certa forma e te agradeço por, mesmo assim, ter estado sempre disponível e disposto. Você ficava magoado, mas logo passava. Aprendi que os cachorros são um ser muito mais evoluído que os humanos, têm sentimentos profundos, sabem expressá-los e dar um amor que os humanos ainda não aprenderam. Também percebi só nessa carta, gente. Fico muito feliz de você ter tido meus pais e a Nena para te dar amor quando não pude, e agradeço por você ter estado com a Nena nos seus estudos. Sei que você somatizou por mim tudo aquilo que eu estava vivendo para que eu não adoecesse mais ainda e morresse. Você morreu no meu lugar. Te agradeço por tudo e te honro. Sei que você foi em paz e sou eternamente grata por ter tido aquela nossa última noite juntos, em que eu pude te agradecer por tudo e te libertar, soltar, me desapegar para você ir, porque você já tinha cumprido a sua missão aqui, que foi ensinar o amor para todos nós e me salvar. Então, vocês viram que no começo
Eu falo sobre o perdão, sobre os aprendizados, o agradecimento. Eu falei tudo o que eu sentia que eu precisava falar e no final, que é a segunda fase, eu fiz a homenagem, a honra para ele e a despedida. E aí, aqui foi a despedida final e também o que eu percebi em relação àquilo que eu falei no final para vocês da segunda fase, que é você homenagear, honrar o que se foi, deixar aí, sabendo que essa pessoa, essa relação, essa situação vai estar vivo dentro de você de alguma forma, através das boas lembranças e de todos os aprendizados, mas que você também precisa seguir adiante na sua vida. Então, quando tudo estava difícil, você esteve comigo e entendi que a sua partida foi necessária para me fazer crescer através da minha segunda gestação e a vinda do tarô. Tarô é o meu filho. Obrigada, Deus, pelo tarô ter vindo para me ensinar o amor de outra forma, para me proporcionar o amor entre humanos, que o fio que me ensinou com ele. Obrigada pelo tarô ter vindo para me abrir para a grande transformação da minha vida. Então é isso, pessoal. Eu desejo para vocês uma boa atividade, que vocês possam se conectar com vocês mesmos, elaborar, assimilar o que precisa ser feito e também para que vocês possam fazer essa despedida da melhor forma possível para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima!